Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Livro de Mateus, capítulo de número 2. Mateus, capítulo de número 2. Apenas o versículo de número 11. Mateus, capítulo 2. Apenas o verso de número 11. Muito feliz de poder passar o culto de Natal junto com vocês, da igreja de Nova Betânia, essa igreja que tanto abraçou o nosso ministério, tanto se fez presente em nossa vida, uma igreja que nos agraciou com oração em um dos momentos mais difíceis que nós passamos o ano passado. Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui. Estou entre amigos, muitos dos irmãos cantores, muitos amigos aqui no altar. Deus abençoe a todos. Não irei citar o nome de todos, porque com certeza me esqueceria de alguém, mas gostaria de citar o nome de uma pessoa que eu vi aqui, Fábio Vila. Eu acho que eu vi ele, um amigo meu que trabalhou comigo lá na TCM, está ali. Prazer poder cultuar nesse dia com você, meu amigo, prazerzão mesmo. Mateus capítulo 2, verso 11, quem encontrou, diga eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga eu vou também. Olha aí. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o reverenciaram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, mirra e incenso. Amém. Amados, serei muito breve. As regiões que tenho sempre falado sobre é nascido o rei. Interessante que o texto nos apresenta logo de cara no verso 1 seu nome, Jesus Cristo. Verso 16 do capítulo 1 de Mateus vai repetir este nome da mesma maneira, Jesus Cristo. E novamente no versículo 21 o texto fará menção de novo do nome dele, a saber, Jesus o Cristo. Por que esse nome é tão importante? Porque quando você vai para a tradução, você entende que o nome dele não é apenas um nome. No aramaico, Yeshua Mashiach, e em grego, Jesus Christos. Na tradução é a mesma, tanto em aramaico quanto no grego. A tradução é Salvador ungido. Se você perceber isso, o texto não fala só sobre o nome, mas sobre um objetivo. Não é só sobre ter um nome que, como Paulo escreveu, está acima de todo nome, mas é sobre ter um nome com uma missão. E que missão é essa? Salvar. Mas o que eu mais gosto é que não é salvar a quem e nem salvar de quê, mas é sobre ser portador da salvação. Salvação de quê, irmão Pedro? De tudo que a sua alma precisa. Não é sobre a quem ele veio salvar, mas é salvar a quem precisa ser salvo. Ele é rei e está acima de todos. Ele não veio simplesmente para pregar, mas ele veio para demonstrar que todos, independentemente de quem situação esteja, ele tem o poder para te salvar de tudo que você precisar. Esse é o Jesus que nós apresentamos. Um Jesus que não veio somente para ser recebido em um pequeno curral tomado numa manjedoura por animais, mas um Jesus que nasceria numa manjedoura, mas em Salmo 24 seria recebido pelos anjos no céu, gritando: levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. O Rei, puro e simples. E quando você se pergunta por que ele tinha que ser rei, se em toda a Bíblia Sagrada seu nome é tido de várias formas. Capítulo 2, verso 2, o texto diz que nos dias de Herodes, os sábios vieram do Oriente e disseram a Herodes: onde está aquele que é nascido rei? A monarquia inglesa, por apenas exemplo, ela toma
a regra da primogenitura. Como assim? O filho mais velho herda o trono. E Jorge, para ele herdar o trono, só em 2 tipos de situações: ou o rei em exercício abdica do trono, ou ele morre. Mas em circunstância nenhuma, filho de um rei nasce rei, ele nasce príncipe. Mas esse aqui, ele não foi feito rei, Neleia. Ele não se tornou rei, ele é. E por que ele é? Porque o texto sagrado diz que um anjo foi enviado a Maria, e o texto é claro: um anjo do Senhor. E se esse anjo no grego original significa pertencimento, então esse anjo tem dono. E o termo Senhor deriva da raiz hebraica de identidade, Iavé. E Iavé fala de não era nem será, fala de ser. Então ele não se tornou, ele já nasceu sendo. E porque rei, olha como isso é lindo, Jorge. Porque para cada ser que ele criou, é criada uma posição de autoridade, onde há um reconhecimento de uma autoridade maior. Na natureza ele é conhecido como eu sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Para os serafins, de acordo com o original, lá em Isaías 6, não é santo de puro, é único. É por isso que os serafins voam diante dele e gritam em alta voz: único, 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 único. Para os demônios, Marcos capítulo 5: que queres conosco, Filho do Altíssimo? E para nós, homens e mulheres que servimos a Ele, por que então o adjetivo de rei? Porque a posição de realeza está na mais alta autoridade terrena. E aí os textos sagrados vão deixar os crentes apaixonados. Por quê? Porque olha o texto. Primeiro a falar sempre será Gabriel. Não, será o amado irmão Jacó, lá em Gênesis 49. Judá, o cetro não se apartará de ti. Jacó não estava falando sobre Judá, seu filho. Ele estava falando sobre aquele que ele vai dizer posteriormente. E ele será como um leão, que quando se levantar todos se baixarão diante dele. Seu rugido irá trazer paz a todas as nações. Gabriel, no capítulo 1 de Lucas, verso 33, irá confirmar o que Jacó profetizou: Maria, de ti nascerá um, e ele será rei para todo sempre, e o seu reinado não terá fim. E João irá confirmar, escrevendo em Apocalipse: eu estou vendo os céus abertos, e um assentado num alto e sublime trono. Seu rosto é como a de um homem, mas os seus pés são como latão reluzente. Seus olhos são como chamas de fogo. Seu cabelo é branco como a mais alva lã. Seu vestido é branco de linho fino, salpicado de sangue. E na sua coxa o que é que está escrito? Na sua coxa o que é que está escrito? Na sua coxa o que é que está escrito? Ele não está abaixo de Elizabeth nem de William. Ele não está abaixo do rei de Mônaco. Ele está acima de tudo e de todos. Ele é Jesus de Nazaré. Por 10 versículos no capítulo 2, o termo estrela vai aparecer. Pastor Ricardo David Stern vai explicar isso. Ele diz que as 4 vezes que a estrela está falando, aparece no texto, está apontando para a profecia de Números, quando Balaão profetizou: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto.
nascerá de ti, ó Judá, a estrela de Israel, que brilhará, e o cetro estará na sua mão. Sabe o que é que Balaão está dizendo? O que Judá ouviu de Jacó, aquilo que João profetizou em Apocalipse, e aquilo que Gabriel disse a Maria. Ele não é rei porque foi feito, ele é rei porque é criador de todas as coisas. E para terminar, 2 pontos. Primeiro, versículo 7 do capítulo 2. Sabe o que é que está escrito lá? Que Herodes olhou para os sábios que vieram do Oriente, olhou e disse: quando vocês acharem ele, nos conte, para que possamos ir adorá-lo. Pastor Jânio, isso é preocupante. Jorge, isso me preocupa, porque os sábios disseram de onde veio. Nós viemos do Oriente. Eles estão dizendo: nós viemos de longe. E Herodes estava perto. Tem gente que está perto, mas não sabe quem está do lado. Eu sei que muitos de vocês talvez não tenham tido acesso a essa mensagem. Aqui nós não adoramos artistas, nós não reverenciamos quem prega ou quem canta, nós não saímos de casa no dia 25 para comemorar uma cantata. É bonito de se ouvir. Nós não viemos por causa de Elisaque, que é extremamente um ótimo cantor, ou por causa de Pedro Cordeiro, que parece um doido falando. Nós só viemos aqui porque no dia que se comemora 25 de dezembro, nós celebramos o nascimento daquele que tem a terra na palma da mão. E verso 11. Pastor Valdécio, meu amigo Paulo Igor, verso 11. Olha o texto como é lindo, Anderson. O texto diz, irmãos, Suelen, Fabiana, olha isso, Ítalo, o texto diz que quando os sábios chegaram na casa de Maria, a primeira coisa que eles fizeram foi ver. Vou repetir isso, Tiago. A primeira coisa que eles fizeram foi ver. Sabe o que é isso? Sentir. E olha isso. Olha isso. Quando o viram, o reverenciaram e se prostraram. E depois, pastor Ricardo, eles entregam um presente. Por quê? Porque presente você não entrega a rei. Rei, quando vai receber alguma coisa de alguém, ele recebe através de alguém. Ninguém entrega diretamente. Mas todo rei não recebe adoração por terceiros. Olha aí, já deu para ouvir que alguém entendeu. Sabe o que é que ele está dizendo? Eu sou rei. Se alguém entendeu que eu sou rei, eu não recebo adoração através de, eu recebo através de alguém que já sabe na presença de quem se encontra. Me perdoe, mas se você puder, levante essas 2 mãos o mais alto que você puder. Se você já percebeu que está na presença de um rei, abre essa boca e comece a reverenciá-lo. Adore ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Abre essa boca, porque o rei está aqui. Só mais 5 minutos, você pode ficar de pé, por favor. Não tenha medo, sinta-se à vontade, você pode fechar os olhos por um instante. Só por um instante, feche os seus olhos e esquece que você está em um culto comum. E saiba que antes que essas portas fossem abertas, o rei já te esperava aqui. Ela é a ceia. Ele não é salvador por uma questão, ele quer te salvar de todas as coisas. Ele não é um rei que só se senta num trono, ele é um rei que trabalha por você. Então, se possível for, você pode começar a adorar a presença desse rei, celebrar a presença desse rei, adorar a presença desse rei.
Comece a abrir a boca aí sem pressa. Adore o nome dele. Reverenciem a Jesus de Nazaré. Reverenciem ao Cristo, aquele que nós não podemos chegar até lá, mas que veio de lá até nós. Abre essa boca. Celebre o nome dele. Adore o nome dele. Gritem o nome dele. Cantem o nome dele. Jesus de Nazaré. Presente é para Maria. Adoração é para Jesus. Mirra é para Maria. Ouro é para Maria. Incenso é para Maria. Adoração é para ele.